pastor Maurício Leite, da Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte, nos trará uma palavra. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Louvo a Deus por esta rica oportunidade de estar aqui reunido com os nossos irmãos para desfrutarmos deste momento tão precioso de comunhão com os santos. Agradeço a Deus pela vida do nosso querido pastor José Carlos de Lima e toda a sua diretoria, bem como toda esta amada igreja que tão acolhedoramente tem nos recebido. Quero convidar todos para abrirem a sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo nos escreveu João. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo nos escreveu João, capítulo de número 14. Capítulo de número 14. Evangelho de João, capítulo de número 14, a partir do versículo de número 1. Glória a Deus. Quem encontrou, diga amém. Nos diz assim a palavra do Senhor: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Apenas este texto para nossa reflexão. Nós sabemos que a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. Ela vai até aonde nenhum instrumento humano consegue chegar. Ela vai até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. Por mais razões, por mais motivos que venhamos a ter para estarmos perturbados, Deus sempre nos dará uma razão para tranquilizarmos o nosso coração. Este texto que nós acabamos de ler aqui foi na última Santa Ceia que Cristo realizou com os seus discípulos, logo após, quando ele estava caminhando já em direção aos seus momentos finais da sua missão aqui na terra. Os discípulos, eles tinham participado de um momento singular, e que seria o seu último momento de reunião ali com o Senhor Jesus Cristo. Na verdade, nesta reunião, a expressão que Cristo usou, que me chama a atenção, é a que diz que ele desejou muito ter este momento com os seus discípulos. É bem verdade que 24 horas por dia, praticamente todos os dias, Cristo estava ladeado por seus discípulos. Mas por que ele usa esta expressão? É bem verdade que o tempo que ele passou aqui na terra para cumprir a missão que havia recebido do Pai foi muito curto. Foram dias intensos, dias trabalhosos, mas agora estava findando a sua missão. E neste momento final, ele tira um dia exatamente para celebrar a Santa Ceia do Senhor. E ali neste dia, a sua alma se compraz, se alegra por saber que a sua missão estava terminando. Mas após aquela Santa Ceia, todos nós que lemos a Bíblia Sagrada conhecemos a sequência. Na sequência, Jesus, mesmo antes de concluir o momento, ele diz que há entre os discípulos um que o haveria de trair. Um pouco mais adiante, ele diz que para onde ele vai, agora os seus discípulos não poderiam mais lhe seguir. E por fim, quando Pedro diz que vai até, se necessário, dar sua vida em defesa dele, ele diz que antes que o galo cante, 3 vezes Pedro o negaria. Os discípulos tinham razões para estarem com o coração perturbado. É bem verdade que todos nós também, muitas vezes, em muitas circunstâncias da nossa vida,
Humanamente falando, nós temos razões para estarmos cabisbaixos, tristes e amargurados. Mas quando nós lembramos que o nosso nome está escrito no livro da vida, que os nossos pecados foram perdoados e que um dia a trombeta soará e nós estaremos eternamente com o Senhor, irmãos, não há circunstância que consiga sufocar, suplantar a nossa alegria. Apesar de todas as circunstâncias em que os discípulos estavam vivendo naquele momento, Jesus, sabendo a tristeza, a angústia que estavam em seu coração, ele usa a expressão: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, e esta promessa, irmãos, ela arde em nossos corações até o dia de hoje. Por maior que sejam as lutas, as dificuldades, as tribulações que muitas vezes batem na nossa porta, existe uma promessa de que um dia estaremos eternamente com o Senhor, nosso Deus. O apóstolo Paulo, capítulo 12 de Romanos, ele escreve dizendo: alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Existe uma esperança, porque esta esperança está baseada em uma promessa, e quem prometeu, ele é fiel e justo para cumprir com aquilo que ele prometeu. Alguns dias atrás, aproximadamente 10 anos, 11 anos, nós fomos pastorear uma igreja ali na cidade de Serrinha, no Rio Grande do Norte. E ao chegar lá, a igreja, o local, não tinha casa pastoral. E nós fomos morar em uma casa alugada. E 4 meses depois que estávamos ali naquela residência, o proprietário chega e diz que vai precisar vender aquele imóvel. E a igreja, o local, era muito difícil de se encontrar casa para alugar. Mas quando ele disse isso, ele deu prioridade para o pastor. E nós nos reunimos com o ministério da igreja e chegamos à conclusão de que a igreja poderia comprar aquele imóvel, mas o pastor teria que fazer um sacrifício pessoal. A minha filha, na ocasião, estava cursando direito, estava no 8º período, e era uma faculdade particular. E para nós adquirirmos aquele imóvel, nós teríamos que, por um tempo, sacrificar o sonho da minha filha. Mas eu disse ao ministério que iria me reunir com a minha família. E convoquei uma reunião, eu, minha esposa e os meus 3 filhos. Nesta reunião, expusemos esta necessidade. E a minha filha disse: paiinho, o que o senhor decidir, pode ficar à vontade, porque eu sei que se eu sacrificar o meu sonho agora, Deus tem algo maior para mim no futuro. Irmãos, é bom demais servir a Deus. Como disse, por maior que sejam as circunstâncias, os motivos que porventura possam trazer tristeza para a nossa alma, Deus sempre apresentará algo novo para a nossa vida. Nós fomos para Natal. A cidade de Serrinha fica aproximadamente 1 hora de distância, 60, 70 quilômetros de distância de Natal. Fomos para Natal, lá para a faculdade da minha filha. E lá conversando com a coordenadora do curso, ela foi lá, pegou o histórico da minha filha e disse: pai, não faça isso. A sua filha é um exemplo aqui na faculdade. Olha as notas dela: 9,5, 10, 9,5, 10, 9,5, 10, 9,5, 10. E o coração ali estava dilacerado, irmãos. E depois de muito insistir, a coordenadora, e eu não podia revelar o motivo para não causar escândalo, a minha fala foi apenas que não estava tendo condições financeiras no momento de manter a minha filha naquele curso. Ela nos liberou, nos dando um conselho: procure fazer o financiamento pelo FIES. E a minha filha pegou esta palavra. Isso foi numa segunda-feira. Passou a terça, a quarta, a quinta-feira de madrugada, a minha filha conseguiu o financiamento pelo FIES. Na sexta-feira, quando acordamos, ela disse: paiinho, deu certo, mas nós temos que ir hoje na faculdade, porque tem que assinar o contrato hoje. E nós saímos e fomos alegres para a faculdade. Um detalhe: na segunda-feira anterior, quando nós retornamos, chorava a minha filha
chorava a sua mãe e chorava a minha pessoa. Eram os três chorando ali no carro, mas dizendo: Deus, isto é em prol do teu reino, é em prol da tua obra. Na sexta-feira nós voltamos alegres, irmãos. E quando chegamos na faculdade, que entramos ali felizes pela realização do sonho que a minha filha estava para dar continuidade, a menina da recepção, lá da sala dos estudantes, fez um gesto assim com a mão e bem sorridente e disse: eu tenho novidade para vocês. E nós olhamos assim: como ela sabe? Nós não contamos para ninguém. E aí olhamos para ela e disse: nós viemos para assinar o contrato. Ela fez: mas que contrato? E eu disse: o contrato, a minha filha vai dar continuidade aos estudos. Ela perguntou mais uma vez: mas que contrato? Eu disse: o contrato do FIES. Ela fez: não é o FIES não. Quando vocês saíram aqui segunda-feira, eu comecei a ligar para as faculdades, tentando conseguir uma bolsa para sua filha. Eu ouvi a história de vocês. Eu liguei para Fortaleza, eu liguei para João Pessoa, eu liguei para Recife, eu liguei para São Paulo e consegui uma bolsa em São Paulo. E já estou aqui com o contrato para vocês assinarem. A partir de agora, ela vai concluir o curso dela sem pagar mais R$1, porque a bolsa é 100%. Oh, louvado seja o nome de Jesus. Deus cuida dos seus quando os seus priorizam o seu reino. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome de Jesus. A minha filha, na segunda-feira antes, estava saindo daquela faculdade cabisbaixa, chorando. Mas na segunda-feira seguinte, ela estava entrando feliz da vida e agora com o privilégio de poder concluir o curso com uma bolsa de 100% para a glória do nome de Jesus. Meus queridos irmãos, Jesus, quando Ele realizou a Santa Ceia, Ele disse, Ele recomendou, Ele orientou para que nós sempre fizéssemos como um memorial, lembrando de que se nós cuidarmos do reino, o reino se encarrega de cuidar das nossas necessidades. Que Deus continue te abençoando em nome do Senhor Jesus. Eu agradeço esta oportunidade.